mais uma da série sobre empresas. E hoje eu trago o resultado do primeiro trimestre de 2023 da empresa de telecomunicação chamada Vivo. Empresa Vivo está no setor de telecomunicações. Com certeza, você já deve ter comprado um chip da Vivo ou você contrata um serviço de internet via fibra ótica da Vivo. Bom, esse é o setor de atuação da empresa. É uma empresa privada, está na Bolsa de Valores há mais de 30 anos. Claro, ela já mudou de nome várias vezes, mas hoje conhecida como Vivo, é uma das empresas de telecomunicações mais rentáveis aqui no Brasil. Não é à toa que ela está presente em todo o território nacional. E com certeza você conhece alguém que usa um chip da Vivo ou a internet fibra ótica 5G da Vivo. Hoje eu farei a apresentação do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2023. Em seguida, o comportamento do gráfico após essa divulgação de resultado. Falando de rentabilidade, a receita da Vivo nesse primeiro trimestre aumentou mais de 15%, junto com sua rentabilidade. A rentabilidade aumentou em 9,6%. E para nós, acionistas que gostamos de receber dividendos, ela nos remunerou em mais de 3 bilhões de reais, um aumento anual de 26%. Como você pode ver, a receita anual também vem aumentando. Se compararmos o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, podemos ver que houve um aumento de 12%. Isso representando o maior ganho nos serviços pós-pago, que saiu de 49% para 51% da receita da Vivo, onde os serviços para os dispositivos móveis, os nossos celulares, teve um aumento de 16% referente ao primeiro trimestre de 2022. Isso também implica um crescimento de mais de 13% sobre os serviços fixos, que são aqueles que têm um modem da Vivo dentro da sua casa, que disponibiliza internet ou canais fechados via satélite. A Vivo tem aumentado a sua base de clientes pelos serviços móveis, pós-pagos e pré-pagos, tendo um aumento de mais de 41% referente ao primeiro trimestre de 2022. Sem falar que a Vivo é líder no mercado móvel em todo o território brasileiro. Todos sabemos que quanto melhor é a velocidade da sua internet, mais qualidade você vai ter nas suas lives, nos seus vídeos, nos seus jogos, nos seus serviços online. Então a Vivo tem investido pesado na tecnologia 5G e distribuição de fibra ótica para aumentar seu ganho de terreno dentro do Brasil e disponibilizar cada vez mais e ir mais longe, captando novos clientes. Isso, com certeza, vai aumentar a sua receita anual e entregará mais qualidade para os seus clientes. A Vivo não só faz serviço de telecomunicação, mas também tem um pezinho dentro dos seguros. Aqueles seguros de celular que são vendidos nas lojas da Vivo. Seguro para o seu celular, para o seu tablet, para o seu notebook. Hoje ela conta com mais de 300 mil clientes e disponibiliza o seguro do aparelho para seus assinantes. Além disso, ela tem uma pequena distribuição de serviços de canais através do aplicativo Vivo Play, que hoje conta com mais de 2 milhões de clientes assinantes. Além de vender sua própria internet e disponibilizar seguros para os aparelhos dos clientes, hoje ela conta com pequenas lojas hub para servir de venda para alguns eletroeletrônicos, como interface para casa inteligente, smartphones, notebooks e acessórios, além dos seus celulares com seus planos que proporcionam uma rentabilidade maior para a empresa. Cada dia que passa, as soluções digitais para problemas vêm aumentando. E com isso, o custo para o serviço e produtos também aumentam. O custo do serviço da Vivo aumentou em 32%. Isso não apenas para aumentar a sua margem de lucro, mas por conta dos investimentos feitos no desenvolvimento de softwares para resolver esses problemas digitais que estão se tornando mais comuns no dia a dia. O acionista de toda e qualquer empresa fica muito feliz quando a empresa que você é sócio, que você detém ações, aumenta seu desempenho operacional e, com isso, a empresa aumenta seu lucro líquido. Não só pensando em si, porém, quanto maior a empresa fica, maior sua rentabilidade, mais saudável fica o financeiro da empresa e, assim, ela consegue distribuir um volume maior de proventos para os seus acionistas. Podemos ver que o lucro líquido de Vivo no primeiro trimestre de 2023 teve um aumento de 11,3% referente ao primeiro trimestre de 2023. Isso implica numa remuneração para o acionista de mais de 1 bilhão de reais. E isso é muito positivo. Sabendo disso, que o balanço do primeiro trimestre de 2023 da Vivo foi positivo, como será que o gráfico que representa o preço das ações na Bolsa de Valores reagiu com essa divulgação do resultado do primeiro trimestre? Aqui no gráfico podemos ver que no intervalo de um ano houve uma queda de R$ 50 em 20 de maio de 2022 para 19 de maio de 2023, houve uma queda de 16%. Mas se pegarmos um intervalo de
3 meses, onde fazemos referência à divulgação do balanço do primeiro trimestre, podemos ver que o papel teve um aumento de 3,5%. No intervalo de 15 dias, apesar do resultado não ter sido tão positivo no último ano, pelo menos os 3 meses, desde início de março até 15 de maio, houve um aumento de quase 10%, onde o preço do papel saiu de R$ 38,00 para R$ 41,00. Isso é um bom aumento. Para quem busca ganho de capital, eu acredito que no intervalo de 30 dias, 10% é uma excelente rentabilidade. Mas como eu foco em dividendos, a volatilidade positiva para mim não tem tanto valor, porque quanto menor o preço da ação, maior a quantidade que eu consigo comprar, desde que ela esteja numa métrica de boa pagadora de dividendos no setor perene. Seguindo para a apresentação de Vivo, vamos ver os indicadores fundamentalistas. Aqui já podemos ver que no último ano, com sua distribuição de proventos, a empresa pagou um dividend yield de 5,3% para o seu acionista, onde representa um preço sobre lucro de 16,65%, onde nós recuperaríamos nosso investimento depois de 16 anos. Hoje ela está com preço sobre valor patrimonial de 1,01, que é até bom, está baixo, vamos dizer assim. A dívida líquida está controlada. O indicador de rentabilidade, numa métrica que eu gosto de seguir acima de 10 ou acima de 10, hoje ela não se encontra nessa métrica, ela está abaixo dessa métrica, onde esse indicador representa o nível de rentabilidade que a empresa está tendo. Esse indicador também representa o quão a empresa é eficiente na sua geração de lucro. Bom, já que o resultado dos indicadores do último ano não estão tão atrativos, vamos ver uma média histórica dessa empresa. Bom, dentro aqui do histórico de Vivo, podemos ver que o dividend yield dessa empresa, ela tem um fator médio de 7,20% ao ano. Isso é uma boa rentabilidade. Isso é um bom número para a distribuição de dividendos, tendo em vista que a maior distribuição dela foi 11% e a menor distribuição dela foi 3%, quase 4%. Essa média é uma boa média. Aqui no preço sobre lucro, que demonstra quanto tempo a gente obteria o retorno sobre o nosso investimento, a média está em 12,73%. Lembrando que isso aqui são só médias calculadas em períodos específicos. É claro, se você fez boas compras a bons preços, o seu retorno sobre o patrimônio líquido ou o preço sobre lucro pode ser menor ou pode ser maior. Isso vai depender do seu preço médio, de quanto você tem recebido de dividend yield on cost, que é o dividendo real de quanto você está recebendo calculado pelo seu preço médio. Na média histórica do indicador de rentabilidade, a gente pode ver que houve uma queda desde o ano 2008, traçando uma média de 10%. Na média, o indicador de rentabilidade está bom, porém, nos últimos 8 anos, está um pouco abaixo do nível médio. Com esses indicadores representados pela empresa Vivo, a gente está vendo o ticker VIV23, tendo em vista que hoje em dia ela só tem ação ordinária no mercado, não é mais comercializadas as ações preferenciais. E como fica a distribuição de dividendos para os seus acionistas? Qual percentual ela tem pago? É isso que iremos ver agora. Aqui no payout, podemos ver que no ano de 2022 ela distribuiu 91% do seu lucro líquido através de proventos para os seus acionistas. No ano de 2022 ela teve um lucro maior que 4 bilhões de reais e distribuiu 3 bilhões e 720 milhões de reais para os seus acionistas. E no intervalo de 5 anos, ela acumulou uma distribuição média de 85% do seu lucro líquido para os acionistas. E se a gente aumentar essa janela de distribuição, podemos ver que ela mantém a distribuição em 89%. Isso é uma excelente distribuição para os seus acionistas. Porém, não, na minha opinião, não é muito saudável para a empresa distribuir mais do que ela lucra. Aqui no ano de 2016 ela distribuiu 100%, no ano de 2019 ela distribuiu 115% e no ano de 2021 ela distribuiu 106%. Todo acionista gosta de receber um valor maior a cada mês de dividendos. Isso é muito bom. Mas eu, como acionista, não quero que a empresa passe por problemas financeiros por distribuir mais do que ela ganha. Acredito que se ela mantesse essa média de 80% de distribuição do lucro, estaria de bom tamanho. Dentro da distribuição de dividendos, podemos ver que ela tem uma distribuição recorrente, apesar de ser volátil, mas ela sempre paga todos os anos. Ela remunerou seu acionista de alguma forma, através de dividendos ou juros sobre capital próprio. Ela tem uma boa frequência de pagamentos, porém ela faz pagamentos apenas 2 vezes ao ano, apesar de anunciar dividendos de juros sobre capital próprio de 3 a 4 vezes ao ano. Ela distribui consolidadamente em apenas 2 meses do ano. Uma distribuição no primeiro trimestre e outra distribuição no segundo trimestre. Como podemos ver, o último pagamento foi no dia 18 de 4 de 2023 e foi pago 42 centavos. Como você pode observar, ela já anunciou pagamentos para setembro de 2023, abril de 2024. Só que as datas com já passou.
31/3 e 28/2 de 2023. Então, como você pode ver, ela distribui juros sobre capital próprio e dividendos, e as datas cons delas são variadas, não seguem uma sequência. As datas de pagamento também variam. Apesar dessa divulgação de data com e data de pagamento ser meio bagunçada, fora de ordem e sem cronologia, ela é uma boa empresa, está num setor perene e a Vivo tem um balanço patrimonial, acredito que saudável, onde ela aumenta seus clientes, faz investimentos e aumenta o preço de seus produtos, visando que aumenta a qualidade deles. Então, essa empresa eu tenho em carteira, eu continuo comprando. E como é que eu faço para encontrar um preço teto, um preço de compra adequado para essa empresa? Eu vou pegar os pagamentos anuais dos últimos 8 anos, criar uma tabela, formar um preço teto e, através disso, começar minhas compras. E como é que eu fiz isso? Eu crio uma tabela e faço esse acompanhamento, que é o que eu vou mostrar agora. Com uma planilha, eu monto uma tabela onde eu junto a distribuição de cada ano da Vivo. No caso aqui, nos últimos anos, o que ela pagou. Por exemplo, em 2022, ela pagou um total de R$ 3,73 por ação. E com isso, eu tiro uma média. Qual foi a média de pagamentos? A média de pagamentos foi de R$ 3,005 por ação nos últimos 8 anos. E como eu calculo o preço teto dessa empresa? Como calculadora, eu multiplicarei o fator porcentagem em 100 vezes a média de pagamento dos últimos anos, que é de 3 centavos. O resultado eu divido pela porcentagem que eu busco receber de dividend yield anual, que no meu caso é no mínimo 6%. E chegamos a um preço teto de R$ 50,08. E qual o preço atual hoje da ação da Vivo? Hoje o preço atual é R$ 41,68. Se fizermos um cálculo de valorização para ganho de capital do preço atual até o preço teto, quantos por cento eu teria de ganho de capital? Obteria um ganho de capital de 20% se seu preço médio hoje fosse de R$ 41 e, posteriormente, o valor da ação se valorizasse até o seu preço teto, você teria um ganho de capital de 20%. Mas como não é isso que busco, a valorização de capital, para mim, não é o objetivo principal, é apenas a consequência. Pois hoje, eu busco comprar boas empresas a excelentes preços que me paguem excelentes dividendos. Como eu estava dizendo, a Vivo é uma excelente empresa. Tem um bom resultado, tem uma boa distribuição em porcentagens de lucros para os seus acionistas. Ela está na minha carteira desde 2017, não sofre tanto com a volatilidade do papel e sempre se manteve no nível estável. Desde que eu comprei, ela atingiu o preço teto poucas vezes e eu sempre me surpreendo quando caem os dividendos dela na minha corretora, porque toda vez é um volume maior, tendo em vista que eu faço compras para aumentar o meu ganho de renda passiva mensal. Esse é o meu objetivo. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, isso é o que eu faço com o meu dinheiro, pensando na minha aposentadoria financeira através da Bolsa de Valores, adquirindo renda passiva mensal e conquistando minha liberdade financeira. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar conhecimento financeiro e de investimentos até você.